Oi galera, eu preparei esse vídeo para apresentar um pouco o canal, para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais e possam entender melhor de onde vem essa ideia do Dança Além da Técnica. Meu nome é Petícia Carvalho, eu sou licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, sou especialista em dança e mestre em Filosofia. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo chamada Pilar do Sul. Pilar do Sul é uma cidade bem pequena e por ser uma cidade pequena, eu tive pouco contato com artes durante a minha infância e a minha adolescência. Eu tinha poucas referências de artistas na cidade e pessoas que dessem aulas, mas mesmo assim eu corria atrás de todos os artistas que existiam e pessoas que pudessem me ajudar a conhecer um pouco das artes e a me desenvolver nesse meio. Eu lembro um pouco da minha primeira experiência de dança. Acho que quase como todo mundo foi na infância e eu não me lembro exatamente com quantos anos, mas acho que eu devia ter uns 8 anos mais ou menos. E abriu na minha cidade uma escola de dança. E é muito engraçado que eu não me lembro de nenhuma aula que eu fiz, mas eu me lembro de um acontecimento que me marcou demais. Um dia a professora fez uma saída pela cidade e a gente começou a subir uma rua que era muito alta, assim, um monte grande, né? Pra mim, criança ainda. No fundo do monte, né? Lá no alto da subida, tinha uma casa muito bonita e nessa casa tinham alguns anões de cerâmica no jardim. E a professora fez a gente olhar aquela casa e ela contou toda uma história, que ali era onde morava a Branca de Neve. E eu ficava olhando para aqueles anões e ficava impressionada. Eu sei que até hoje, quando eu passo por aquela rua na minha cidade, eu ainda olho e tento reconhecer e ver se eu vou encontrar a Branca de Neve e os 7 anões andando pela casa. E essa é a experiência que eu lembro da minha primeira aula, né, do primeiro lugar onde eu fiz dança na minha cidade. Depois disso, teve uma época na minha adolescência, eu acho que eu tinha uns 11 anos mais ou menos, começou uma aula de dança perto da minha casa. Era uma aula daquelas bem simples, onde a professora pega algumas músicas, cria uma coreografia, coloca alguns passos que ela conhece em cima da música e depois ela ensina pra gente. E eu super curtia, ia lá, aprendia todas as coisas. Mas eu lembro que o que eu mais curtia na aula era que a professora dava sempre os últimos 10 minutos de aula para que a gente pudesse apresentar alguma coisa que a gente tivesse criado em casa. Então eu saía da aula, chamava um monte de amiguinhas que faziam aula comigo e a gente ia escolher a nova música e criar a nova coreografia pra gente apresentar na semana seguinte. Eu sei que quase todas as semanas eu apresentava alguma coisa nos últimos 10 minutos da aula. Depois disso, eu me lembro que quando eu estava na segunda série do ensino médio, surgiu uma oficina na minha cidade, uma professora vinda de fora. E eu comecei a fazer aquela aula e aquela aula me impressionou muito. Eu ficava olhando tudo aquilo e me parecia um mundo extremamente desconhecido. A professora propunha que a gente tocasse o próprio corpo, fizesse massagem, sentisse os nossos ossos. Aí ela ensinava algumas movimentações que eram mais no chão e depois ela colocava a gente para criar e dava uma série de estímulos para criar e eu fiquei extremamente encantada com essa aula. Apesar dessas poucas aulas e dessas poucas experiências, eu me lembro que eu dançava pra caramba. Eu criava muitas coisas, fiz várias peças de teatro durante a minha infância e adolescência, e isso marcou muito a minha experiência. Ao ponto de que num certo momento, na segunda série do ensino médio, no meio de uma aula de educação artística, falei, por que não artes? E aí foi nesse momento em que eu decidi fazer uma faculdade de artes. Minha mãe é pedagoga
e ela sempre me dizia para não ser professora. E por isso eu nunca tinha cogitado, até a minha segunda série do ensino médio, fazer alguma coisa ligada à área de ensino. Então esse desejo de fazer artes foi algo que me levou para a área de ensino. E me levou por uma simples sensação de estabilidade, de pensar que provavelmente eu não conseguiria ganhar minha vida sendo só um artista e que eu precisaria muito da aula e que por isso seria legal eu fazer uma licenciatura e não um bacharelado nessa área. Tudo isso me levou para minha formação. Eu me formei em educação artística com habilitação em artes cênicas e, por incrível que pareça, sim, eu fui me formar na área do teatro e não na área da dança. Eu gostava muito de criar. Criação para mim era a grande questão na arte. E eu queria estar numa universidade que me ajudasse a pensar a criação, que me auxiliasse em ter novas ideias artisticamente. Quando eu cheguei na universidade de teatro, eu logo tomei contato com uma série de manifestações e pensadores da dança que eu desconhecia. E eu fiquei impressionada com esse mundo. E eu saí de lá com um pouco de sede de fazer aulas mais técnicas, de aprender um pouco mais e ampliar meu repertório de movimentos por meio da reprodução e tal. E foi assim que eu passei por vários bailarinos e vários artistas da cidade de São Paulo, sempre intercalando entre aulas com uma maior quantidade de reprodução de movimentos e aulas um pouco mais livres e de criação. Já dei diversas matérias durante esses mais ou menos 10 anos, mas atualmente eu trabalho com história da dança, trabalho também com dança contemporânea e ainda no curso de dança eu oriento os TCCs do curso, então trabalho com matérias na área de criação e composição e também na área de escrita de artigos acadêmicos. E no curso de teatro eu atuo com uma matéria que chama Estudo do Movimento. Além disso, eu também comecei um trabalho artístico há mais ou menos 10 anos também, assim que eu me formei. E era um trabalho artístico voltado a pensar essa relação do bailarino com o público e a tentar propor cenas artísticas onde o público pudesse também ser artista e pudesse também compartilhar desse espaço cênico e dessa experiência do movimento. Foi assim que nasceu a Companhia Mover, dentro de uma proposta de pensar jam sessions a partir de jogos e como os jogos poderiam ser um meio de atrair pessoas que inclusive não tinham experiência com dança ou experiência com dança contemporânea especificamente. Eu acho que nesse meu processo de vida, de experiência e de formação, eu me apaixonei por duas coisas. Uma delas é pelo fazer artístico, e o fazer artístico principalmente pelo movimento e pelo acesso do corpo. Então, criar e me mover é algo de extrema importância para mim. Eu não consigo pensar arte sem criação, não consigo pensar dança sem autonomia do bailarino, sem autonomia de quem dança. E a segunda coisa que me atrai muito é o outro. E essa relação com o outro, ela foi delineando um pouco as minhas escolhas profissionais. Eu me apaixonei pelo outro na educação, esse desejo de poder compartilhar o meu conhecimento e de poder aprender muito, porque a gente aprende muito, tanto estudando para dar aula, quanto no momento de dar aula e na troca com aquelas pessoas que estão ali, que também são cheias de experiências e informações e conhecimento. E também essa paixão pelo outro me levou a trabalhar artisticamente com essa estética mais relacional, essa relação mais aproximada com o público e com as pessoas em cena. Então essa relação do outro e a experiência de criação pelo movimento são, de fato, as minhas duas paixões.